Ok, mais uma vez, boa noite, caro amigo telespectador da sua TV Diário do Sertão. Interview começando agora, horário em ponto para você acompanhar a gente diariamente. Agora são 6h04 aqui na terra que ensinou a Paraíba, ali a nossa amada cidade de Cajazeiras. A você que está acessando agora a internet, também já pode começar a entrar no nosso Twitter e mandar o seu recado, o seu abraço, ou então a sua pergunta, o seu questionamento ao nosso entrevistado de hoje, que é o promotor de justiça, Márcio Gondim. Muito fácil. O Twitter é @Diário do Sertão. Facebook, você vai curtir a página, é Diário do Sertão, você encontra lá, curte a página e manda o seu recado e o seu abraço aqui para o Dr. Márcio Gondim, como também a sua pergunta, enfim, fiquem à vontade. E também pode mandar sua mensagem para o SMS, que é o 9316 1057. Celular é só para você enviar mensagens. Pois bem, vamos começar agora de fato o nosso programa Interview dessa noite de hoje, conversando aí com um homem que entende de leis, o homem do Ministério Público e também um homem que tem uma forte paixão pela poesia. Promotor de Justiça do Ministério Público da cidade de Cajazeiras, Dr. Márcio Gondim. Muito boa noite, é um prazer imenso recebê-lo aqui no programa Interview. Boa noite, Conrado. A alegria é toda minha do convite. Fico verdadeiramente honrado com o convite de vir aqui e falar para os cidadãos de Cajazeiras da minha felicidade e do nosso trabalho aqui desenvolvido no Ministério Público. Assumi o Ministério Público em 2003, coincidentemente para cá, para Cajazeiras, e saí posteriormente para cá com marca da capital e retorno após quase 10 anos de labuta para no programa de auxílio ao sertão trabalhar aqui. Então fico feliz com o convite, estendo meus abraços a Peterson e dizer que estamos felizes com esse convite. Doutor Márcio, nesse primeiro bloco a gente procura conhecer um pouco mais da vida pessoal, no bom sentido, de cada entrevistado nosso. E queremos saber a origem do Dr. Márcio Gondim, do nascimento, mais conhecido como Márcio Gondim. É natural de João Pessoa? Natural de João Pessoa. Nasci em João Pessoa, me criei e me formei na capital, mas agora fui adotado alegremente pela cidade de Cajazeiras. Na segunda-feira próxima passada foi proposto o título de cidadão cajazeirense e hoje não sou cajazeirense, mas sou cajazeirado, como falam aqui. Então sou pessoense de nascimento e adotado por Cajazeiras. Muito bem, seja bem-vindo. Em João Obrigado. Pessoa, morou aonde? Onde foi que você passou sua infância? Minha infância foi no bairro dos Estados, um bairro central, digamos assim. Fiquei lá até minha adolescência e início da idade adulta, quando ingressei na faculdade e fui residir em Cabedelo, em Intermares, no município de Cabedelo. E lá resido até hoje. Me casei, tive filho, tenho residência na cidade de Cabedelo, no bairro de Intermares. Como foi que surgiu? Já desde da sua idade adolescente, já tinha esse interesse, essa, digamos, paixão pela área jurídica? Interessante a sua pergunta. Na verdade, meu propósito inicial, enquanto adolescente, não era fazer direito. Meu objetivo era fazer medicina. Naquela época, nós tínhamos o vestibular na faculdade, na Universidade Federal da Paraíba, para medicina. Fiz vestibular para a área de saúde, comecei o curso de fisioterapia e não acompanhei os dois cursos, abandonei a fisioterapia e fiquei no direito. O direito eu sempre falo, e além de ser promotor de justiça, sou professor, eu sempre falo que é um curso fácil de se apaixonar, de gostar, porque o direito está em tudo, está nas relações interpessoais, está nos contratos que realizamos diariamente, no crime que, graças, se desenvolve, está ao nosso lado, e o Ministério Público combate a criminalidade, o direito está em tudo. Então é muito fácil se apaixonar pelo direito, mas meu primeiro amor, minha primeira paixão, digamos assim, meu objetivo inicial era cursar medicina. Cursei direito e fiz concurso para o Ministério Público, ingressei em 2003, e digo que a função do promotor se parece com o médico, porque o promotor de justiça visa curar, trazer remédios para a sociedade na qual nós estamos inseridos, buscando realizar a justiça, dando a cada um o que é seu. A atividade do promotor de justiça é justamente essa, promover a justiça. Então se verifica um crime realizado, o promotor vai tentar dar pena àquela pessoa. Se verifica um hipossuficiente, uma sociedade que vem sendo lesionada no âmbito do consumo, o promotor de justiça vai agir. Então o Ministério Público age na realidade como representante da sociedade e como guardião da lei. Muito bem, a sua formação foi aqui hoje o UFCG, foi isso? Não, no Unip. Na Unip? Terminei o Unip em 2002 e naquela época não existia a necessidade dos 3 anos de atividade jurídica, de atividade forense, e ingressei no Ministério Público no ano seguinte, em 2003. 11 meses após minha formatura, minha colação de grau, eu já havia ingressado no Ministério Público mediante concurso público e vim designado para o Sertão da Paraíba.
Muito bem. Algumas pessoas se escutam muito falar em Ministério Público, a população escuta muito falar em Ministério Público, mas o leigo, o cidadão mais comum, na maioria das vezes, ele não tem conhecimento do que realmente é o Ministério Público e como ele funciona. Em palavras bem claras, Márcio Gondim, o que exatamente é hoje o Ministério Público? O que é o Ministério Público? E como é que se subdivide ou divide-se o Ministério Público brasileiro? O Ministério Público brasileiro ele é dividido em Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados. O Ministério Público da União ele tem uma subdivisão, Ministério Público Federal, do Trabalho e Ministério Público Militar. E o Ministério Público dos Estados, que eu integro, vai atuar na Justiça Estadual e aqueles outros na Justiça Federal e na Justiça do Trabalho e Militar, respectivamente. Bem, a função do promotor, do membro do Ministério Público, ele se divide em duas matizes, dois campos de atuação principais. O campo de combate à criminalidade, o Ministério Público ele é o titular da ação penal e ele, como titular da ação penal, cabe ele promover a ação e buscar a pena para aquele delinquente. Então, na seara criminal, o Ministério Público age desta forma, acionando o Estado juiz para que o Estado juiz diga o direito e aplique a pena se cabível. E na seara social, o Ministério Público atua trabalhando na defesa, dos idosos, na defesa do consumidor, na defesa dos portadores de deficiência, na defesa dos menores, enfim. Há um vastíssimo campo de atuação do Ministério Público. Dois grandes campos, o criminal e o social. Sempre atuando no coletivo, não é nada individual? Nada individual. O Ministério Público, em algumas demandas, ele pode atuar de forma individual. Exemplo, direito à saúde. O Ministério Público pode pleitear individualmente, por exemplo, fornecimento de medicamento que o poder público não está fornecendo naquele instante, o Ministério Público pode propor. Mas, em regra, o Ministério Público vai atuar com um cunho coletivo, que nós chamamos de coletivo homogêneo ou um interesse que é difuso, que não tem um endereço certo, que ele é difuso na sociedade. Hoje, em Cajazeiras, quais são as principais demandas no Ministério Público? Cajazeiras, por incrível que pareça, é uma cidade pacata, calma, ordeira, exemplo para Paraíba, Paraíba, que aprendeu a lei com Cajazeiras e que aprende hoje a fazer rádio e televisão com Cajazeiras. Os profissionais daqui são exportados para a capital do estado para fazer bem televisão e fazer bem rádio. Os problemas de Cajazeiras são os problemas que assolam toda e qualquer cidade, seja ela da capital, ou seja ela um grande centro, ou seja ela um pequeno centro. A droga é um problema que assola a região de Cajazeiras hoje, e que não está unicamente na área urbana, também nós já verificamos o assolamento da droga em áreas rurais. Então a droga é um problema muito grande, muito pungente que nós temos que combater. Tanto a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Ministério Público, todos unidos para combater. A criminalidade em Cajazeiras, comparada a outras regiões do estado, ela não é de se temer. Nós temos outras regiões do estado, o exemplo da fronteira com o Rio Grande do Norte, próximo a Catolé do Rocha, a fronteira com Pernambuco também, nas proximidades de Princesa Isabel, que já se avizinha ali com Serra Talhada, são áreas mais violentas. Mas aqui em Cajazeiras é uma cidade que, como outra qualquer, tem suas demandas sociais, tem suas demandas reprimidas, mas que não causa temor os seus números. O senhor entrou agora na parte da droga e tem muitos questionamentos. Eu me lembro, eu tenho uma rápida recordação, que em uma das sessões que a Câmara Municipal de Cajazeiras promoveu para justamente debater sobre a questão da droga, do narcotráfico e tal, o juiz que esteve aqui, Dr. Edivan Rodrigues Alexandre, certo, que está hoje em Campina Grande, Grande, ele fazia assim, o seu discurso era muito forte na Câmara, na tribuna da Câmara Municipal de Cajazeiras, e falava da questão do aumento gradativo das bocas de fumo, das casas que vendem e negociam droga aqui na cidade de Cajazeiras. E vem aumentando isso muito, muito, muito. A pergunta inclusive perguntei isso ao Dr. Gilson Teles quando esteve aqui há alguns dias. Na rua, onde você vai na esquina, aí eu sei onde é que vende a droga, é no bairro tal, na rua tal, na casa de fulano de tal. Então, na rua, todo mundo sabe aonde é que está sendo feito a questão da venda da droga, mas, de repente, a justiça, aí eu já amplio para a questão da polícia, do próprio ministério, os juízes em si, por que é que não chega logo e desmancham isso, fecham essas casas? Nós temos esse sentimento, Conrado, e realmente você está certo em certo ponto. De conhecimento comum, determinados locais, existe a traficância de droga, existe o pequeno vendedor, o pequeno comerciante, que são alimentados por um comércio maior, mas que o direito, felizmente ou infelizmente, porque nós vivemos num Estado democrático de direito, e infelizmente porque temos que combater uma criminalidade que às vezes abusa do seu direito fundamental, meu e seu e nosso,
de presunção de inocência, e a criminalidade também usa desse direito fundamental. E nós trabalhamos com regras juridicamente postas. E essas regras nos dizem que, para que alguém possa cumprir pena privativa de liberdade, é necessário um trânsito em julgado e uma sentença penal condenatória. E esse trânsito em julgado, em respeito às regras do jogo, ele deve exaurir todos os meios de prova possíveis para que se prenda alguém. Salvo essa prisão-pena, nós temos que falar da prisão processual, que é a prisão preventiva, que é a prisão temporária. Essas prisões que nós vemos comumente, né, nos meios de comunicação. Fulano foi preso e o processo ainda não tramitou, não terminou. Essas prisões, elas são exceções ao nosso sistema. Por quê? Porque nós trabalhamos com a regra de presunção de inocência. Então, para que alguém seja preso preventivamente, né, que responda a um processo preso, ele tem que comprovar o quê? Sua periculosidade para a sociedade, dizer que aquela pessoa já vem delinquindo para que possa ser presa. Não sei se você compreende. Então, para que aquela pessoa responda um processo preso, é necessário também se preencher determinadas regras. E essas regras estão postas, a exemplo do artigo 312 do CPP, a exemplo da lei que trata da prisão temporária. Então, não seria uma regra comum alguém responder o processo preso. Isso é a exceção. É o nosso Estado, são as nossas leis e nós temos que trabalhar com elas. Eu, particularmente, tenho uma visão pessoal que, em havendo condenação de juízo de primeiro grau e de órgão colegiado, aquela pessoa que respondeu o processo e que foi condenada deveria sair presa. Mas é uma posição minha, pessoal. Por quê? Nós sentimos essa sensação de insegurança que você sente, que o cidadão comum sente. Imaginemos isso e pensamos no tribunal do júri, que é uma caixa de ressonância da sociedade. Aquela pessoa que vai ao tribunal do júri como réu, responde a um processo por homicídio qualificado. Os jurados, 7 jurados, em sua maioria 4, condenam aquela pessoa, reconhecem a culpabilidade daquela pessoa e ao final do julgamento, Calil, aquela pessoa sai pela mesma porta que entrou, no mesmo local e na mesma companhia dos jurados. Então isso causa para aquele jurado, aquele cidadão que o julgou, uma sensação de segurança. Ao meu sentir, julgado pelo tribunal do júri, que é um colegiado, julgado pelo tribunal de apelação, tribunal de justiça, confirmada então a decisão do primeiro grau, deveria ser o inverso. Então não haveria uma presunção em favor daquela pessoa. A presunção deveria ser contrária a ele. Ora, o promotor de justiça, como titular da ação penal, disse que foi ele o autor do fato. O juiz de primeiro grau disse que foi ele o autor do fato. O Tribunal de Justiça confirmou a decisão e disse que foi aquela pessoa o autor do fato. Então, se tiver um bom advogado, tiver como custear uma boa defesa, vai até as iras do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, respondendo o processo solto. Eu penso que isso contraria o senso comum e contraria a vontade de punição, de reprimenda da criminalidade. Então, de certa forma, me corrija se eu estiver equivocado, se eu estou interpretando errado, hoje, as leis hoje estão, de certa forma, favorecem ao crime hoje no Brasil, principalmente a questão do narcotráfico? Essas brechas, essas lacunas? Essas brechas, em regra, nós temos um arcabouço jurídico que vem construído ao longo dos anos. Nós vivemos, né, um período ditatorial, o período da ditadura militar, todos conhecem, que foi necessário colocar direitos fundamentais na Carta da República. Direitos fundamentais em favor de quê? De presos políticos, aquelas pessoas que não tinham, né, a liberdade que nós temos hoje, de chegar aqui de cara limpa e dar a nossa opinião sobre qualquer assunto. E esses direitos fundamentais foram plasmados na Carta Constitucional como os direitos fundamentais da presunção de inocência, que é o principal que nós falamos. Mas esses princípios hoje, eles são interpretados em favor de uma criminalidade que usa tais princípios como escudo para, né, não cumprirem, né, não responderem a um processo preso, em virtude desse princípio da presunção de inocência. Doutor Márcio Gondi, uma pergunta agora muito pessoal. Você se depara com casos que você sabe que o cara é culpado, você sabe que o cara é de índole duvidosa, é um mal para a sociedade. E às vezes essas brechas, essas lacunas favorecem esse cara e de repente esse cara fica impune. Ele volta ao convívio social como se nada disso tivesse acontecido. Você, como executor da lei, não fica meio frustrado com essa situação? Decepcionado com a lei, decepcionado com a profissão? Muito. Nós tivemos uma experiência em 2009 e 2010 no Tribunal do Júri, segundo Tribunal do Júri da Comarca da Capital, e também auxiliando o primeiro Tribunal do Júri. Na Meta 2, nós fizemos mais de 40 júris, né, na atuação como promotor de justiça, buscando a aplicação da pena para aqueles que delinquiram a lei.
E realmente, Conrado, ficamos frustrados, a palavra correta é essa, quando verificamos que por falhas processuais, por falhas na colheita de prova, aquela pessoa que nitidamente é o autor do crime, né? E até advogados comentam, não, foi ele, nas coxias do júri, digamos assim, e aquela pessoa tem, né, a sua liberdade, né, agraciada pelo conselho de sentença. Então, realmente é um sentimento de frustração muito grande, principalmente para aqueles que né, vestem a bandeira da justiça e vestem a bandeira da sociedade. Então, realmente é um sentimento de frustração muito grande, você está correto, quando verificamos absolvições que não caberiam. E, de igual forma, o Ministério Público, é bom ressaltar isso, não é acusador quanto mais. O promotor de justiça não é uma pessoa que acusa por acusar, né? É bom que a população saiba que o promotor de justiça, ele na realidade, quando a prova não convence ao próprio promotor, ele não pode, ele deve pedir absolvição. Porque como a acepção técnica, né, do seu cargo é promover a justiça. E a justiça, muitas vezes, é feita com absolvição. O promotor, no caso, ele não tem poder condenatório de condenar. Não. O promotor de justiça, ele pede, né? Assim como o advogado, o promotor de justiça é um advogado da sociedade, representa o todo. O promotor de justiça pede ao Estado juiz, pede ao Poder Judiciário, pede ao Conselho de Sentença a aplicação da lei. O promotor de justiça não decide, quem decide é o juiz. O juiz que decide, as coisas andariam melhor se de repente o promotor tivesse mais poder ou não? Ou se o juiz tivesse menos poder? Sendo menos tecnocrata possível. Vamos imaginar, nós vivemos um sistema, né, acusatório. E uma das características desse sistema processual acusatório, e aí falando em processo penal, é a divisão de tarefas, de atribuições. O promotor de justiça cabe a ele acusar quando, logicamente, tem ao seu lado provas que permitem uma acusação. Nós temos o juiz que tem que ficar equidistante das partes para que possa julgar, e nós temos o órgão de defesa, ou a advocacia privada, ou a defensoria pública. Então, o sistema acusatório tem uma das características ser dividido por essas três atividades: julgar, acusar, se tiver prova, e fazer a defesa. Nós temos outro sistema que é o contrário desse, que é o sistema inquisitivo, em que há reunião, e houve isso na Santa Inquisição, há reunião em uma única pessoa do acusador, do julgador e do defensor. No mínimo haveria, né, um contrassenso, um problema psicológico dessa pessoa, como é que ela vai acusar, julgar e defender. Então o sistema acusatório existe para isso. Então eu penso que teoricamente, né, utopicamente, o sistema é muito bem pensado, muito bem delineado. O que existem são falhas na lei processual e interpretações que são dadas, que são realizadas com a Constituição, que permitem, né, essa sensação de impunidade. Mas o Estado brasileiro vem mudando, né? Nós tivemos recentemente, né, o divisor de águas, que foi o julgamento, né, do caso conhecido como Mensalão, e penso que o Poder Judiciário vem amadurecendo, o Ministério Público, né, como braço forte do representante da sociedade, com representantes jovens, pessoas que entram com ideário, com a vontade de modificar, juízes também com novos pensamentos, e esse Poder Judiciário, esse Ministério Público, essa Defensoria Pública que vem crescendo, vai certamente trazer um Brasil melhor para nós outros brasileiros. Muito bem, eu ainda quero perguntar mais sobre a questão da droga e entrar na questão do mensalão. Estamos conversando hoje no programa Interview com o promotor de justiça do Ministério Público da cidade de Cajazeiras, o nosso amigo Dr. Márcio Gondim. Mas enquanto isso, vamos também tratar e trazer matérias importantes hoje no nosso programa. Inclusive, o açude Boqueirão está quase seco, isso já começa a preocupar as autoridades e principalmente o cidadão, né, sobre essa seca no açude Boqueirão, que já foi anunciado aí o primeiro racionamento de água na região. Vamos à matéria aqui dentro do programa Interview de hoje. Racionamento de água na região. Vamos à matéria aqui dentro do programa. Muito bem, deu um pequeno problema aqui na nossa parte técnica. Nossos técnicos estão preparando a matéria aí, né, que trata da questão da seca do Boqueirão, e já vem a questão do anúncio aí de racionamento de água aqui na região. Então é preocupante, então já está na hora de cada cidadão também fazer a sua parte, de economizar água, evitar jorrar água lá. Passa por aí, vem muita gente aí desperdiçando água, e isso é muito ruim. Estamos entrando num período de racionamento. Vamos agora sim à matéria. A situação é preocupante. O açude de Engenheiro Ávidos, que abastece a cidade de Cajazeiras, está com pouco mais de 15% de sua capacidade. Os dados são da Agência Executiva das Águas do Estado da Paraíba.
No último domingo, os 15 vereadores de Cajazeiras foram ver em loco como está o manancial, que tem capacidade de 255 mil metros cúbicos, mas que está apenas com 39. A situação não é nada boa e, segundo o diretor da Cagepa Regional do Alto Piranhas, se a chuva não chegar nos próximos dias, a cidade do Padre Rolim poderá ter pela primeira vez em sua história racionamento d'água. E foi muito importante salutar a presença dos nossos vereadores, que são os legítimos representantes da população de Cajazeiras, vieram ver em loco a real situação que encontra-se o nosso manancial, do qual eu não posso me reportar muito a questão do manancial em si, porque a gestão é do DENOX e da ESA. Mas já que você falou na questão de racionamento, eu quero lhe dizer que para o mês de março essa possibilidade está descartada. Mas ainda, segundo os dados oficiais da ESA, do qual a Cagepa utiliza-se para fazer o seu planejamento, é que o manancial encontra-se com algo em torno de 39 milhões de metros cúbicos acumulados. Enquanto a Cagepa de Cajazeiras, a cidade de Cajazeiras, precisa, para manter a cidade abastecida sem racionamento, de 7 milhões de metros cúbicos por ano. Então, durante o mês de março, a cidade será abastecida sem nenhuma interrupção, sem racionamento. Agora, quero tornar pública a cidade de Cajazeiras, que em não havendo chuva, em não havendo nenhuma contribuição para a recuperação do volume armazenado no nosso manancial, a gente fará uma conversa oficial com a ESA e com o DENOX, e dependendo da situação atual, a Cagepa vai dar a sua posição também oficial na questão do abastecimento da água da cidade de Cajazeiras, se vai acontecer racionamento ou não. Depois da visita, os vereadores prepararam um relatório contendo todas as informações de tudo que foi visto em Boqueirão. O documento será enviado para os deputados federais que compõem a bancada paraibana no Congresso, bem como para os principais órgãos de fiscalização do Estado. E todos os vereadores estão aqui presentes, observando, preocupados, nós estamos preocupados. E isso é um problema que nós temos de trazer. Trazer o quê? Trazer os vereadores até a população. Hoje nós estamos aqui em Engenheiro Ávido, depois nós vamos estar no outro distrito, resolvendo os problemas na zona rural. Por que isso? Porque nós fomos eleitos para isso, e para corresponder com a expectativa do povo de Cajazeiras. E espero que nós vamos tirar um documento, o Poder Legislativo de Cajazeiras vai tirar um documento para enviar mais uma vez para as autoridades, não só da Paraíba, mas do Brasil e até a presidência Dilma. Não podemos esperar o problema se aumentar, não podemos esperar o açude secar para depois começarmos a fazer um racionamento de água. Isso aí é importante. E esse encontro hoje aqui em Boqueirão, dos 15 vereadores, vamos levar para outras comunidades, não deixando que o problema vá à Câmara, então a Câmara vai até o problema, e isso é muito importante para nós. Eu acho que foi importante a visita, todos os vereadores aqui em loco, visitar o distrito de Boqueirão, visitar o manancial, o que está acontecendo realmente na parede do açude, e ver o desperdício da água que houve em janeiro para cá. Se tivesse havido uma fiscalização maior no DENOX, não ter soltado essa água para São Gonçalo, hoje nós não estaríamos sendo essa situação difícil que está no distrito de Boqueirão. Ok, tá aí a matéria com o nosso amigo Ângelo Lima, direto de Boqueirão, trazendo essa preocupação por parte dos vereadores da cidade de Cajazeiras, as autoridades, né, sobre a questão da seca, né, a questão da seca aqui na região. O açude está precisando de água, então é uma situação muito complicada. Vamos rezar, compete a rezar, já que as autoridades a nível federal não criaram nenhum projeto, nenhum plano, né, para tentar contornar esse período de seca que nós estamos enfrentando. Só resta agora o povo sertanejo, um povo de fé, um povo de coragem, um povo de coração bom, né? Rezar para Deus para que mande e envie chuva para tentar encher esses mananciais e possamos assim nos livrarmos, é claro, da questão do gasto da água, né? De ficar esse racionamento. Então é preocupante a situação. E daqui a pouco também tem a Salles Fernando, direto de João Pessoa, e também tem Ângelo Lima, direto da Câmara Municipal de Cajazeiras, com a sessão de hoje, os detalhes do que está acontecendo lá na Casa Otacílio Jurema. Daqui a pouco voltamos com o promotor de justiça, Márcio Gondim. Vamos para o nosso primeiro VT comercial. Daqui a pouquinho voltamos. Cidade Notícia na internet, aqui pelo Diário do Sertão, todas as sextas-feiras, das 18 às 19 horas.
Conto com seus acessos. A AC2B convida você, cajazeirense e cajazeirado, para um encontro inesquecível. Será neste dia 23 de março, a partir das 22 horas, no Clube da Asfita, Retão de Naira Pessoa, com a animação de B-Boy Banda Jovem Guarda. Estou guardando o que há de bom em mim. Uma festa de arromba, uma noite em Cajazeiras. O evento será uma grande prévia do 4º encontro da AC2B em Brasília. Participação especial de Glauco Meireles. A noite vai ser boa. Adquira já sua mesa convite pelos fones 8726-1012, 9996-3767, 3252-1012, 9981-6930, com Ângela Oldiza. Você não pode perder uma noite em Cajazeiras, neste dia 23 de março, em João Pessoa. Patrocínio Armazém Paraíba. Febre. E você tá com manchas vermelhas pelo corpo. Minha cabeça tá doendo. Meu corpo também. Isso pode ser dengue. Eu vou te levar ao médico, filha. Fique atento aos sintomas da dengue. Em caso de suspeita, beba muito líquido e vá imediatamente a uma unidade de saúde. Não tome medicamentos sem orientação médica. E se sentir dores abdominais e vômito, retorne imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave da doença. Ministério da Saúde, Governo Federal. Uma internet rápida faz toda a diferença. Descubra o que há de melhor em qualidade. Atualnet, provedor de internet banda larga de verdade. Planos a partir de R$ 29,00. Internet limitada para você. E o melhor, 50% de desconto nos 3 primeiros meses. Venha para a Atualnet. Ligue 0800 724 4338 ou 3531 4338. Formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. De volta com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão e hoje conversando com o promotor de justiça aqui do Ministério Público da cidade de Cajazeiras, o doutor Márcio Gondim. Márcio, nesse segundo bloco eu quero voltar à questão da droga, né? Da questão do trabalho. Ainda vem recebendo muitas denúncias do Ministério Público em relação à droga. Se está fazendo algum tipo de investigação, é competência do Ministério Público investigar, saber realmente se aquela informação que chega tem veracidade? Interessante sua pergunta, Conrado, mas antes de respondê-la, eu gostaria de abrir um parênteses para cumprimentar o dileto amigo que chega aos estúdios, o Dr. Oswaldo Martins, amigo que tem a felicidade de gozar sua amizade aqui em Cajazeiras. Nos conhecemos nos idos de 2003 e essa amizade perdura até a data de hoje. Meus cumprimentos. Grande empresário, gente boa, gente boa. Voltando a essa questão interessante, se o Ministério Público pode investigar, em verdade, tramita no Congresso Nacional, Conrado, uma proposta de emenda constitucional de número 37, que é de autoria de um deputado federal, Lourival, do Maranhão, que foi delegado de polícia e foi presidente das associações de delegados naquele estado, que muito preocupa tanto o Ministério Público como a sociedade. Como eu falei agora há pouco, o Ministério Público é o titular da ação penal. E por força constitucional, o Ministério Público cabe o controle externo da atividade policial. A atividade policial, nós sabemos, em regra, se faz através de um inquérito policial. A investigação é ato de polícia, ato, né, da Polícia Judiciária. Mas o Ministério Público também pode investigar através dos seus
PICs, que é o procedimento de investigação criminal. Nós temos alguns em trâmite aqui em Cajazeiras. E a proposta de emenda constitucional visa ceifar, visa elidir essa investigação pelo Ministério Público. Eu pergunto a quem interessa vedar, proibir, né, essa investigação pelo Ministério Público. O Ministério Público que teve uma modificação muito grande, muito forte na Constituição de 88. Nós tivemos uma carta, que era a Carta de Curitiba, que deu ao Ministério Público a face que nós vivenciamos hoje, o combate à criminalidade, o Ministério Público Social. Mas também impediu o promotor de justiça a exercer a atividade político-partidária. Eu tenho uma visão muito pessoal e entendo que essa impossibilidade da legitimidade eleitoral passiva do promotor de justiça foi ruim para a instituição. E aí é uma visão minha. Muitos colegas, né, entendem que o promotor de justiça realmente não deve ter legitimidade passiva. Mas aí a gente pergunta, o delegado de polícia pode ser candidato? Pode e tem representação vasta no Congresso Nacional. Os advogados da União podem ser candidatos? Podem, têm representação no Congresso Nacional. Procuradores federais também, servidores públicos em geral têm. Somente o Ministério Público, que não é poder, o Ministério Público é uma função essencial à administração da justiça, que não pode, não tem essa possibilidade de legitimação, e o Poder Judiciário, o juiz, né, porque existe a imparcialidade do julgador. Mas o promotor de justiça é um representante da sociedade por si só. E essa ausência de legitimidade passiva impediu que o Ministério Público tivesse representação no Congresso Nacional, como em 88 tinha. Aqui na Paraíba, para fins, né, históricos de recordação, nós tínhamos Antônio Mariz, aqui de Souza, né, membro do Ministério Público. Nós tínhamos Agassiz de Almeida, deputado federal, membro do Ministério Público. Nós tínhamos o ex-governador Cássio Cunha Lima, que é filho de promotor, Ronaldo Cunha Lima foi promotor de justiça. Então essa representação é importante por quê? Porque vai aquele representante lutar pelo povo, mas também pela sua classe. Então o Ministério Público vem perdendo a atribuição no campo do inquérito civil, que hoje divide com a Defensoria Pública. Existe essa proposta de emenda constitucional que veda, que vai visar, né, essa proibição de investigação para o Ministério Público, que penso eu que enfraquece sim a instituição e enfraquece na ponta o cidadão, que não vai ter a possibilidade de ver um crime, né, praticado por uma autoridade grande, um crime praticado por um político sem ter a sua devida investigação. Porque o promotor de justiça tem garantias que, infelizmente, as autoridades policiais não têm, né? Inamovibilidade é uma delas, né? O policial, se está investigando alguém, né, que tem um apaniguado, que tem, né, um protetor político e aquele policial incomoda, aquele policial é imediatamente transferido. No Ministério Público isso não ocorre. Nós temos a inamovibilidade. O promotor de justiça titular de Cajazeiras não sai de Cajazeiras. Só sai de Cajazeiras por ordem do colégio, né, que é o órgão superior do Ministério Público. Então, essa ausência de legitimidade eleitoral, penso eu, é uma visão minha, repito, se não quero ser candidato, não tenho essa pretensão. Eu ia perguntar isso. Você não fez esse percurso aí. Não tenho essa pretensão política, minha família é de políticos, mas não tenho essa pretensão. Sou promotor de justiça e realizado como tal, mas penso, né, analisando a instituição como um todo, analisando a história da instituição, que essa ausência de legitimidade, né, enfraqueceu sim o Ministério Público. Mas você acabou de falar que um membro do Ministério, um homem da justiça, um jurista, chegando ao poder, chegando à política, poderia defender melhor o seu povo. Você não acha que não poderia defender melhor o seu povo também um dia adentrando o campo da política? Mas a política é um chamado, né, e também um dom natural. Particularmente hoje eu não tenho esse plano, mesmo porque nós trabalhamos com a lei que é vigente. O Ministério Público não pode exercer atividade político-partidária e não pode se candidatar a cargo eletivo. O que o Ministério Público pode, né, um membro do Ministério Público pode, né, alçar, que é o cargo maior, é ser Procurador-Geral de Justiça. Mas nem esse cargo maior, né, está no meu plano. Meu plano hoje é trabalhar e lutar pelo povo de Cajazeiras, que é a sociedade que eu represento, né? E digo inverso, que o sertão que ora vivo, de ruim só a quentura, pois de resto é só ternura. O povo é bem prestativo, meu sentir é afetivo por esta bela região. Cajazeiras, meu clarão, brilha mais a tua luz, teu encanto me seduz, já me sinto teu cidadão. Um poeta. Daqui a pouquinho vamos explorar mais esse lado poético do promotor Dr. Márcio Gondim, daqui a pouquinho. Mas a questão, a pergunta, eu sempre gosto de perguntar quando vem alguém da polícia, da justiça, e me preocupa muito a questão da droga, do narcotráfico aqui na cidade de Cajazeiras, das pessoas que estão consumindo o crescimento. E eu tenho a impressão de que, às vezes, a justiça está pegando só, me desculpa a expressão, a ralé miúda, né, e esquecendo os grandões. O Ministério Público já tem conhecimento, já investiga peixe grande que sustenta, que mantém um narcotráfico aqui na região? Sem dúvida, Conrado, o Ministério Público investiga. Agora, o que o Ministério Público não pode fazer... Já tem nomes? O que o Ministério Público não pode fazer é divulgar. Investigação, por seu caráter, ela deve ser sigilosa.
não é isso? Isso é bom O ou ruim? inquérito policial, por força do Código de Processo Penal brasileiro, ele tem um caráter sigiloso. E isso me causa estranheza quando eu vejo na mídia um exemplo. O caso do goleiro Bruno. Alguém era ouvido na polícia de manhã, doutor Oswaldo, e à tarde, à noite, já estava aquela oitiva no inquérito, já no Jornal Nacional. Ora, o próprio Código de Processo Penal veda a investigação por si só é sigilosa. E até por seu caráter. Se eu quero investigar alguém, como é que eu iria investigar alguém bem, fazer uma investigação bem feita, bem aviada, bem delineada, se eu vou dar notícia daquela investigação? Se eu chegar, Conrado, meu amigo, você está sendo investigado, você vai se precaver, você vai deixar de falar ao telefone. É óbvio. Nós participamos, né, no ano de 2009, salvo engano, numa operação denominada Operação Águas Limpas, que visava combater o crime, em especial nas polícias, né, na Polícia Militar, que era o Esquadrão da Morte, policiais militares que participavam, né, de homicídio, de assassinatos de determinadas pessoas ligadas, né, ao tráfico. E essa investigação, o primeiro ato dela não foi a partaria, pasmem, foi a notícia de jornal dando conta que se iniciaria a investigação. E aquelas pessoas que estavam, né, investigadas com interceptação telefônica determinada judicialmente cambiavam de telefone a cada 2, 3 dias. Ora, a criminalidade, meu irmão, a criminalidade, meu amigo, ela não requer burocracia. A criminalidade não requer ofício. A criminalidade não requer decisão judicial. Nós trabalhamos com burocracia porque temos que respeitar as leis. Então, essa burocracia impede, de certa forma, a investigação. E imagine uma burocracia publicizada. E aí é que a investigação vai ser inócua. Não, Agora, como é que a imprensa tem acesso a essas informações? Eu tenho a imprensa como parceiro. Porque a imprensa, com relação ao Ministério Público, sempre tem representado os anseios da população. E nós também do Ministério Público temos um anseio de atender a população. Mas a imprensa trabalha com notícia. E, logicamente, determinados casos dão notícia. É dever do jornalista procurar notícia. E não vai ser falta funcional do jornalista, vai ser falta funcional do promotor, vai ser falta funcional do escrevente de polícia, vai ser falta funcional, né, do agente de promotoria que vai divulgar aquela notícia. Então, nós temos, sim, investigações em trâmite. O Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado, que tem sede em João Pessoa, que tem equipamento, né, que tem grupo de inteligência, tem investigação, não apenas em Cajazeiras, mas em todo o estado da Paraíba. Mas essa investigação, meu amigo, por força, né, legal, por força do CPPI, também para que ela seja profícua, ela deve correr em sigilo. A questão do mensalão, como é que você, como homem da lei, está vendo essa questão do mensalão? Você acha que está punindo as pessoas corretas? Eu vi com profunda felicidade o julgamento do mensalão. Né, o mensalão que foi a partir de uma denúncia do Ministério Público, do procurador Gurgel, e que o Ministério Público, né, como titular da ação penal, buscou a repressão para aqueles que, né, mereciam a repressão, e vi no Supremo Tribunal Federal, através de Joaquim Barbosa, através de seus ministros, né, um julgamento dando à população esse resultado, essa resposta, que não quer mais o político, né, corrupto, não quer mais, né, aquela pessoa do colarinho branco, né, violando o recurso, né, que vai para a educação, que vai para a saúde, que vai para a merenda escolar. Recurso, quando eu digo, né, recurso público, a gente está tirando do cidadão os seus bens mais preciosos, né? Aquela pessoa que está, né, violando, que está, né, se apercebendo do recurso público, ela está fazendo o quê? Ela está deixando de construir escola, está deixando de dar medicamento a quem precisa. Então, vi com felicidade. Na semana passada, né, foi matéria, inclusive, da Veja, que o ministro Joaquim Barbosa já solicitava aos vogais, aos demais ministros, que eles remetessem seus votos para que, em julho e ainda neste ano, aquelas pessoas que tiveram condenação por pena privativa de liberdade já comecem a cumpri-la após todo o trâmite de trânsito julgado dos recursos cabíveis. Doutor Márcio Gundi, você é a favor da pena de morte? Você acha que o Brasil comporta hoje uma punição desse tipo? De jeito nenhum. Por quê? Contrário à pena de morte. Você como cidadão, eu como cidadão, Petson como cidadão, né? Se tiver, e aí perguntam sempre, se você tiver uma filha estuprada, se você tiver, e aí Deus nos livre, né? Se você tiver um parente seu vítima de homicídio, você vai querer a pena de morte? Logicamente que a resposta será positiva, meu irmão. Logicamente que a resposta, né, é em virtude de um mal cometido, mas como o Estado, o Ministério Público como Estado, como representante da lei, o Estado não pode, né, usar os mesmos, né, expedientes, as mesmas formas que o marginal usa. Então o Estado, né, tem que pensar em pena, não em pena grave, mas sim a certeza dela. Nós falamos à época, né,
na rede social, no Facebook, e nós vivemos uma rede social, né? Hoje em dia tudo se publiciza, tudo se fala. À época houve um assassinato em João Pessoa de um jovem que era funcionário da Prefeitura Municipal. Acho que muita gente sequer lembram desse fato. Ele foi sequestrado, o nome dele, salvo engano, era Bruno, foi sequestrado e foi morto, né? E na época, nas redes sociais, se bradava, se gritava, se lutava pena de morte, né? Pena de morte para os assassinos. Ora, não é o tamanho da pena, isso já escreve já há 2 séculos, né? Não é o tamanho da pena que vai impedir a criminalidade. Não é a forma da pena que vai impedir a criminalidade, Conrado, mas sim a certeza dela. Então, se eu pratico um crime, mas sei certamente que serei punido com pena privativa de liberdade, aí sim a criminalidade diminui, não o tamanho dela. Mas o que nós vivemos no Brasil hoje é um problema, e essa sensação de segurança com relação à reprimenda, que já estamos a falar dela, é uma pena em abstrato para inglês ver. Imaginemos nós que alguém vai ao tribunal do júri, sai condenado por uma pena privativa de liberdade de 15 anos, 16 anos, 18 anos, e no ideário popular vai passar 15, 16 anos preso. Mas não é assim. Nós temos as progressões de regime, né? Nós temos os regimes de cumprimento de pena, né? Alguém começa a cumprir o regime, né, fechado e vai progredindo até, né, o aberto. Cumpre 1/6 da pena ou 2/5 da pena, a depender da espécie de infração, e vai progredindo, vai para um regime semiaberto, que significa o quê? Significa dormir na cadeia e passar o dia solto. Ora, seria muito mais fácil, muito mais objetivo para o cidadão, né, uma pena, praticou um crime de homicídio, 12 anos de cadeia. Como é? Como será? 12 anos preso. Mas o regime carcerário, ele é falho no país. Sem pena de morte, o regime carcerário falho. Leis com milhões de lacunas, digamos falho. Assim. Como? Então a gente está convivendo praticamente com caras que matam, estupram aí, que esquartejam, de repente, por questões brechas, ou que tem de pagar um advogado, volta ao convívio social. É falho, exatamente o que eu defendo. E tem casos também de psicopatas, né? Que são presos, são detidos, que de repente tem uma avaliação errada, o cara volta para o seu social e volta a fazer a mesma coisa. Então, o que eu percebo, assim, uma visão minha como cidadão, que nós, homens de bem, mulheres de bem, estamos praticamente desprotegidos. A gente tem essa sensação. Você, entrevistador, você, cidadão de bem, hoje em dia reside em casa com grades. Não é isso? Correto. Com a sensação de insegurança enorme. E é justamente o que eu falo. O que necessita é uma certeza da reprimenda penal e não o tamanho dela, né? Se tivermos uma lei de execução penal aplicada verdadeiramente, essa pessoa vai passar a cumprir pena, né? A pena integralmente fechada, é o que eu defendo. Mas nós temos na lei de execução penal a progressão de regime. Então, existem muitas penas que são grandes em seu montante, que a partir de 8 anos já é a pena privativa de liberdade, mas a pessoa passa 1, 2 anos presos. E daqui a pouco, aquela pessoa que matou o seu filho vai estar passando ao seu lado, transportando na sua cidade, caminhando na sua cidade, ao lado, né, dos parentes daquela vítima. Então, o que eu defendo, Conrado, é justamente o quê? Uma pena efetiva, o cumprimento da pena efetiva, sem essas progressões eternas. Eu sempre gosto de dizer, não sei se o senhor concorda com isso, que hoje os presídios se tornaram universidades da marginalidade. Que às vezes o cara comete um crime simples, vai para um presídio desse e começa a conviver com marginais de alta periculosidade. Então quando o cara sai de lá, o cara já sai. Mas é utopia. PhD. Olha, é utopia dizer que quem comete um crime simples, digamos assim, um crime com pena 4 anos, vai para o presídio. Não vai. Né? Se essa pessoa comete um crime com pena até 4 anos, o juiz, o Poder Judiciário, quando for aplicar a pena, se ele não tiver condenação criminal, ele vai substituir aquela pena por pena prestativa restiva de direito na modalidade de prestação de serviço à comunidade, um exemplo. Então, assim, a cadeia, né, o presídio, digamos assim, não a cadeia, porque a cadeia é destinada a presos provisórios, é destinada para presos de altíssima periculosidade. Né? Dizer que a cadeia, que o presídio é a universidade do crime, ora, uma das funções da pena não é reeducar, né? Aí você vai ser utópico e aí soa até um pouco impopular dizer, não, nós temos que ressocializar. Uma das funções da pena é essa, ressocializar, lógico. Mas o principal da pena, penso eu, aí já copio as lições do professor Adilson Mongenor Bonfim, é retribuir o mal cometido. Então, se alguém mata, se alguém estupra, se alguém rouba para matar, crimes graves, crimes hediondos, penso eu que ele sim deve passar uma boa temporada afastado, elidido da sociedade. Que nós é que devemos dormir e acordar sem grades, ele não. Prisão perpétua.
seria o mais viável para o Brasil? Para os criminosos mais perigosos? Em determinadas hipóteses, eu penso que sim. Eu penso que sim. A prisão perpétua seria indicada. Quais determinadas hipóteses? Por exemplo? Reiterada criminalidade, crimes hediondos. O cara que já cometeu crime hediondo, homicídio qualificado 1, 2, 3 vezes. Né? Eu já fiz júri, já tive a oportunidade de fazer júri, Conrado, que o laudo tanatoscópico, o laudo cadavérico trazia 3 vítimas, elas todas decapitadas. Ou seja, né, um indivíduo como esse, um indivíduo que ceifa a vida de seu semelhante, da forma como estava plasmado no laudo cadavérico, esse indivíduo, meu irmão, ele não deve nunca retornar à sociedade. Com certeza. É um mal para a sociedade. O doutor Márcio Gondim também foi promotor eleitoral nas últimas eleições. Sim. Como é que você avaliou esse pleito eleitoral? Foi só aqui na cidade de Cajazeiras? Só aqui em Cajazeiras, né? Cajazeiras é a 42ª zona, né? Que engloba Bom Jesus e Cachoeira dos Índios. Na realidade, eu nem faço essa avaliação, quem faz é a população, né? Cajazeiras teve uma das eleições mais tranquilas de todos os tempos. Mas muitas denúncias chegaram. Com pouquíssimas prisões, denúncias que são corriqueiras, né? No período eleitoral, né? Determinado candidato, né? Os candidatos em si, eles visam o quê? Um cargo político, né? E, às vezes, extrapolam, né? Na questão da compra de votos. E aí o Ministério Público cabe combater tais práticas, mas a eleição em si foi muito calma. O dia da eleição aqui parecia que era um dia, né, de feriado, né, um domingo calmo, tranquilo, as pessoas votavam e retornavam para suas residências. No dia da prisão, salvo engano, no dia da eleição, salvo engano, tivemos 2 prisões, uma delas não estava nem relacionada, né, com fato eleitoral, foi uma briga, né, envolvendo a Lei Maria da Penha, Lei de Violência Doméstica e Familiar. E vi com tranquilidade. Nós, inicialmente, na eleição aqui de Cajazeiras, estávamos fiscalizando o registro de candidaturas, porque aí nós temos 2 zonas, uma com propaganda, outra com registro e conduta vedada. E aí manejamos algumas ações que candidatos que não podiam realmente ter o seu nome registrado para a candidatura, manejamos algumas ações. E no decorrer da campanha, outras ações também foram manejadas, tanto pelas coligações como pelo próprio Ministério Público Eleitoral. E essas ações hoje tramitam e esperamos que elas em breve sejam julgadas pela Justiça Eleitoral. Essa tranquilidade que você relata, isso é um reflexo da consciência do povo que está melhorando na parte eleitoral? Você acha que hoje o povo está melhorando, está votando mais consciente, está pensando antes de votar e não está votando todo mundo? Eu não tenho dúvida, né? Acabou aquela história, né, do coronelismo, do voto de cabresto, né? Aquelas pessoas, né, que pensam que o cajazeirense, que o sertanejo, e aí digamos assim, um termo que é conhecido, o matuto, né, é bicho besta, não é, o matuto é bicho sabido, né. Vai lá o político querendo prometer alguma coisa, o matuto vai lá, até recebe às vezes, que é crime também receber, mas aí não vai, né, votar, né, com aquela pessoa, vota conforme suas convicções, conforme suas cores partidárias, conforme seu ideário. Então, né, vi com tranquilidade por essa mudança que o Brasil vem passando, né, de espírito democrático, de verificar, né, o que é melhor para a sua cidade, quais são as suas tendências político-partidárias e votar. E Cajazeiras é um exemplo, como sempre dá, a nossa Paraíba. Ok, vamos agora direto estamos conversando com o promotor de justiça, Dr. Márcio Gondim, estamos aqui lado a lado no programa Interview de hoje. Vamos agora direto à capital João Pessoa com o nosso correspondente Salles Fernandes, que traz informações da Assembleia Legislativa da Paraíba e também dos bastidores da política da capital. Salles, muito boa noite. Boa noite, meu caro Caliel, um abraço a você, um abraço ao nosso entrevistado em estúdio, a todos os internautas que acompanham nesse momento o Interview aqui na TV Diário do Sertão. O tempo é bom nesse momento, na capital de todos os paraibanos, e nesse momento acontece, na Câmara de Vereadores de João Pessoa, uma reunião com caciques do PT bastante movimentada, viu, meu caro Caliel? Se encontra nesse momento em João Pessoa, participando de uma audiência pública para debater mensalão e os bastidores do PT, nada mais, nada menos do que José Disseu. É isso mesmo, deputado federal do PT se encontra nesse momento em João Pessoa, reunido aí com os petistas xiitas, os petistas mais ortodoxos, discutindo essa coisa do mensalão e as perspectivas para as eleições de 2014. Ainda repercute a visita da presidente Dilma à Paraíba e também as gafes cometidas pela presidente. É isso mesmo. A presidente não falou muito de transposição durante a sua visita, mas hoje ela participou de um programa de rádio direto de Brasília e falou
das obras da transposição, que na ótica da presidente não estão paralisadas. Elas serão retomadas e a GAF que chamou a atenção diz respeito exatamente à tomada das águas do Rio São Francisco, que vai desembocar aí no açude de Engenheiro Alves, em Cajazeiras. A presidente disse que Cajazeiras fica no estado de Pernambuco. Quem sabe, né? Possamos ser pernambucanos um dia desses para ver se as coisas vêm para Paraíba da mesma forma que chegam no vizinho estado do Pernambuco. A Assembleia Legislativa, hoje, foi um dia de intensa movimentação. Os deputados trocaram a sessão ordinária por uma sessão especial para ouvir mais uma vez o diretor-presidente da CAGEPA, a propósito do tão propalado e badalado pedido de empréstimo à CAGEPA. Os deputados, na sua maioria, ainda não estão convencidos como é que a CAGEPA quer tomar 150 milhões emprestado e tem mais de 300 milhões para receber no mercado de credores. Essa matemática não bate e vamos ver no voto se o governo terá a quantidade de deputados necessários para a aprovação dessa matéria. O presidente da Assembleia, por sua vez, não está muito preocupado em colocar a matéria em tramitação o quanto antes, como quer o governo. O deputado Victor Marcelo disse que vai esgotar todos os prazos que couber do ponto de vista de recursos da Assembleia, já que a matéria ainda não foi transitada em julgado, disse Ricardo Marcelo em entrevista à imprensa da manhã de hoje. O deputado viu com bons olhos a receptividade da presidente Dilma aos encaminhamentos da Assembleia e, dentro em breve, um coletivo de deputados estaduais deverá voltar a Brasília para, desta feita, discutir com a presidente ações efetivas de combate à estiagem no Estado. Enquanto isso, hoje, o deputado Anísio Maia criticou duramente o governador Ricardo Coutinho e, ao invés de falar de seca para a presidente, pediu recursos para a conclusão do Centro de Convenções em João Pessoa. Continuamos por aqui. Se um fato novo chamar a atenção na área política, nós traremos amanhã em absoluta primeira mão para os nossos telespectadores da TV Diário do Sertão. E João Pessoa, capital de todos os paraibanos, ao vivo, repórter Salles Fernandes. Obrigado, Salles Fernandes, pelas informações direto da capital João Pessoa. Vamos agora direto a São José de Piranhas com o nosso novo correspondente, Sandro Tobias. Boa noite, Sandro. Edson, boa noite, Edson. Vamos lá, Sandro Tobias, direto de São José de Piranhas, com as informações de Jatobá e toda a região. Estamos com problemas na parte técnica, não é isso? Agora sim, vamos direto, vamos agora a São José de Piranhas com Sandro Tobias. Boa noite, telespectadores da TV Diário do Sertão. Primeiro, é um prazer ser correspondente de um site tão bem conceituado no estado da Paraíba, inclusive no Brasil. As notícias do município de São José de Piranhas são as seguintes questões. Primeiro, o julgamento do ex-prefeito e prefeito Domingos Neto, onde as pessoas hoje estão acompanhando de perto todo o desenrolar dessa situação, para ver se a partir de amanhã qual a solução que tem para o município de São José de Piranhas. A segunda matéria será a questão da desapropriação das áreas públicas no município de São José de Piranha, uma lei federal desde 2011, que o promotor de justiça pessoalmente está visitando os locais no município de São José de Piranha, pedindo e reivindicando dos comerciantes a limpeza das vias públicas no município. O descumprimento da lei, existe uma lei federal, o descumprimento dela, o mesmo que descumprir será conduzido à delegacia do município para prestar esclarecimento para a falta de descumprimento da lei. Outra matéria de grande importância no município de São José de Piranha, a entrega de vários veículos, uma retroescavadeira, uma caminhoneta e também um ônibus ao município de São José de Piranha, de onde o prefeito Bonaldo, em exercício, no encontro com a presidente Dilma, conseguiu arrecadar esse equipamento para o município de São José de Piranha, como também a locomoção de um veículo para o Matadouro. Tive em contato com o próprio promotor de justiça, ele vai entrar com a assistência
junto à juíza do município de São José de Piranha, pedindo a intervenção do matadouro de São José de Piranha, como também a criação de um mercado público no município para poder acomodar aquelas pessoas qual precisa de ganhar seu pão de cada dia. Conversei com alguns comerciantes no município de São José de Piranha e os mesmos estavam preocupados sem saber o que fazer referente a essa lei que tem que ser cumprida de imediato. Digo que acompanhei de perto a visita do promotor em vários pontos comerciais. Ele, muito educado, pediu que retirasse, se não retirar e descumprir a lei, essa pessoa será conduzida à delegacia do município de São José de Piranha ou até mesmo de Cajazeira. Um forte aparato policial acompanhando o promotor, representantes da Prefeitura Municipal de São José de Piranha. O prefeito determinou o próprio secretário Ranieri Pemba, que é secretário de obras do município, para acompanhar e pedir aos comerciantes a desapropriação. Poderei voltar a qualquer momento, se assim a notícia tiver e ser importante. Quero dizer que São José de Piranha hoje é 100% de audiência na TV Diário do Sertão. Um abraço, boa noite para todos. Ok, obrigado, Sandro Tobias, direto de São José de Piranha, com as informações da região de Jatobá. Um abraço e obrigado aí pelos amigos telespectadores que estão acompanhando o programa Interview pela sua TV Diário do Sertão. Quem está acompanhando direto de Campina Grande, já tuitou, é o ex-prefeito de Campina Grande, pré-candidato ao governo do estado, Veneziano Vital do Rei, que inclusive é primo de Márcio Gondim. E também João de Deus Quirino Filho também tuitando e acompanhando a gente via internet. E os outros que estão acompanhando, que não mandaram seu recado ainda, o meu abraço, o nosso muito obrigado. Vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho tem a matéria da visita da presidente Dilma em João Pessoa e também com o bloco final nessa entrevista, nesse bate-papo com o promotor de justiça do Ministério Público de Cajazeiras, Márcio Gondim. Daqui a pouco eu volto aqui no Interview. Cidade Notícia na internet, aqui pelo Diário do Sertão, todas as sextas-feiras, das 18 às 19 horas. Conto com seus acessos. A AC2B convida você, cajazeirense e cajazeirado, para um encontro inesquecível. Será neste dia 23 de março, a partir das 22 horas, no Clube das Fitas, Retão de Manaíra, João Pessoa, com a animação de B-Boy Banda Jovem Guarda. Estou guardando o que há de bom em mim. uma festa de arromba, uma noite em Cajazeiras. O evento será uma grande prévia do 4º encontro da AC2B em Brasília. Participação especial de Glauco Meireles. A noite vai ser boa. Mesa convite pelos fones 8726-1012, 9996-3767, 3252-1012, 9981-6930, com Ângela Oldiza. Você não pode perder uma noite em Cajazeiras, neste dia 23 de março, em João Pessoa. Patrocínio Armazém Paraíba. Febre. E você tá com manchas vermelhas pelo corpo. Minha cabeça tá doendo. Meu corpo também. Isso pode ser dengue. Eu vou te levar ao médico, filha. Fique atento aos sintomas da dengue. Em caso de suspeita, beba muito líquido e vá imediatamente a uma unidade de saúde. Não tome medicamentos sem orientação médica. E se sentir dores abdominais e vômito, retorne imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave da doença. Ministério da Saúde, Governo Federal. Uma internet rápida faz toda a diferença. Descubra o que há de melhor em qualidade.
Atualnet, provedor de internet banda larga de verdade. Planos a partir de R$ 29,00. Internet limitada para você. E o melhor, 50% de desconto nos 3 primeiros meses. Venha para a Atualnet. Ligue 0800 724 4338 ou 3531 4338. São vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Muito bem, de volta com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão. Nosso programa sempre vinculado de 6 às 7 horas da noite, né, de segunda a quinta-feira. Na sexta-feira, o nosso espaço é cedido ao nosso amigo Levi Dantas de Souza com Cidade Notícia, onde você também terá a oportunidade de acompanhar via Souza, diretamente de Souza, bate-papos, entrevistas com algumas personalidades e alguns políticos da cidade de Sorriso, da vizinha cidade Sorriso. Daqui a pouco eu também tenho a matéria, né, sobre a visita. 9 cidades do Sertão são beneficiadas com retroescavadeiras, frutos oriundos da visita da presidente do PT, Dilma Rousseff. E nós recebemos agora a informação direto da redação do DS, que é o Diário do Sertão, que Hugo Chaves acabou de falecer. Hugo Chaves aí que foi acometido de um câncer, fez no seu primeiro momento um tratamento, né, aparentemente foi noticiado que ele tinha se curado, o câncer voltou novamente, se afastou do governo, né, passou por mais um tratamento e infelizmente ele não conseguiu resistir e chegou a falecer há poucos minutos. Notícia aqui quentíssima, de última hora, no seu programa Diário do Sertão. Voltamos agora com o Dr. Márcio Gondim, nos momentos finais do nosso programa. Gostaria de ter mais uma hora para conversar sobre diversos outros assuntos. Entrevista muito boa, muito palpitante, mas infelizmente, como sempre falo, somos escravos do tempo, e o tempo nosso está estourado praticamente. E vamos para um jogo rápido. Eu faço a menção sobre algo ou alguém, e o promotor diz algo que vem à sua cabeça. Certo. Cajazeiras. Amor. De uma pessoa. Paixão. Família. Tudo na vida. Medo. De morrer. Se não fosse um homem da justiça, seria? Médico. Por quê? Paixão de infância. Filhos. Razão da minha existência, razão do meu caminhar. Tudo na minha vida, o sal da minha vida. Minha filha e meu filho que está por vir. Uma decepção? Olha, Conrado, graças a Deus eu sou um homem realizado. Não tive decepções grandes na minha vida. Um sonho a conquistar? Também, assim, não sou depressivo, não tenho problemas, mas os sonhos que tive, realizei. Diz que o homem, para ser completo, tem que escrever um livro, ter filho e plantar uma árvore, né? Então, não escrevi livro, mas publiquei artigos. Então, assim, todos os objetivos, né, eu já cumpri. Cumpri meu caráter, deixar meu exemplo, minha lição para meus filhos. Esse é meu sonho. Promotor ou juiz? Promotor. É interessante essa pergunta. Pergunta, mas Márcio, você é tão estudioso, quando é que vai ser juiz? São carreiras distintas. Respeito profundo eu tenho pela magistratura, mas sou realizado como promotor, então não desejo ser juiz. Se você pudesse, qual o caso que você gostaria de ter pegado para defender, se existe algum? Para defender, verdade, o Ministério Público é defensor da sociedade. Né? Um caso que eu queria, né, ter pego e não peguei foi a chacina do Roger, né, que estava no primeiro tribunal do júri. Eu não fiz o júri. Foi um colega, doutor Alexandre, né, Varandas, não fiz esse júri, queria ter feito. Política. Necessária ao bom desenvolvimento da sociedade. Né? Tenho raízes políticas, minha família é de políticos, né? Sou neto do governador Pedro Gondim, quem é um homem é Pedro, mas sou político como promotor. Promotor é um agente político e tento fazer
né, a minha parte, né, aquela história do passarinho que vai e coloca uma gota lá no incêndio, né, o promotor é muito mais reativo, o político é muito mais proativo, né, a gente vê o problema do sertão, o problema da seca, né, é uma atividade do político, né, de construir, de drenar água para determinados locais, é uma atividade mais proativa, do promotor é reativa, um crime é cometido, um problema é realizado, o promotor vai tentar solução para aqueles conflitos. Se você tivesse, por um breve momento, poder, o que você mudaria? Olha, eu daria educação a todas as crianças e adolescentes, porque a educação é base de tudo. Dr. Márcio Gondim, muito obrigado, foi um prazer imenso conversar com você aqui no programa Interview, e eu deixo os instantes finais para algum agradecimento que você queira fazer, alguma colocação a mais, e também para que você possa resumir Márcio Gondim do Nascimento em 2 palavras. Quais seriam as 2 palavras que resumiriam a personalidade, o caráter de Márcio Gondim? Eu sou... Primeiramente, gostaria de agradecer ao Diário do Sertão, ao seu convite, Conrado, o convite de Peterson, e dizer da minha alegria, realmente. Né? Hoje quem falou não foi o promotor, mas o rimador, não teve réu, processo acusado. Você tem questão da poesia também, né? Já esquecemos. Como foi que surgiu essa paixão pela poesia? Paixão pela poesia surgiu com promotor de justiça, eu substituí em determinados locais, vários locais. Né? Fui para a cidade de Prata, onde tive a felicidade de conhecer o poeta Zé de Cazuza, que escreveu um livro, Poetas Encantadores. E a partir daquele momento, né, já era fã de alguns poetas paraibanos, né, o poeta Ronaldo Cunha Lima é um poeta que, né, escreveu e deixou obra vastíssima, poemas, né, lindíssimos, né, e a partir de Prata é que eu comecei a escrever, né, fiz algumas poesias, né, e faço algumas em alguns instantes. Faça, fique à vontade. Não. Né, como eu disse, estava dizendo, né, hoje não tem processo, o réu, o acusado, né, nem apenas, né, o promotor, mas sim um rimador. Vou falar do meu amor por me sentir cajazeirado, né? Dias próximos eu serei cidadão cajazeirense e não serei cajazeirense de verdade, mas cajazeirado. Então foi uma pequena trova, uma pequena, né, poesia que faço. Mas enfim, Márcio, como promotor, como cidadão, como pai, é um obstinado, sonhador. É isso aí. Pretende escrever poesias? Tem pretensão? Eu escrevo algumas poesias. Mas tem pretensão de publicá-las? Levar a público? Um dia, quem sabe eu publicarei. Né? Hoje nas redes sociais é fácil, a publicação é mais fácil, mais tranquila. A gente em Facebook, em Instagram, coloca as poesias, né? Às vezes a saudade de casa, né? Às vezes os pensamentos divagam e a gente escreve. Né? No Instagram tem algumas. Né? Aqui na posse não, na diplomação da doutora Denise, nós fizemos o discurso, iniciou... Muito bom. Você ainda lembra? Eu lembro, era neste... momento de puro e real encantamento, confesso minha alegria de participar deste dia, da cerimônia de diplomação, desejando a nova gestão, que não se cometa nenhum deslize, porque o povo escolheu a doutora Denise. E aos senhores vereadores, representantes do povo e suas dores, né, retribuam um senso de esperança, trazendo do povo a confiança. E ainda que disse, como promotor, não peço voto, mas confesso que de Cajazeiro sou devoto, por uma razão simples assim, a cidade do Padre Rolim. Ainda trago outro porquê, ensinou toda a Paraíba a ler. Foi mais ou menos nesse sentido. Muito bem, promotor poeta, tá certo. Tem que publicar, aproveitar rimador, poeta tem que aproveitar, tem um talento, tem vocação. Aprendi de e poeta. Publique, vou comprar o primeiro, pode ter certeza. A gente agradece. Meu querido, sucesso, boa sorte. Sucesso, agradeço novamente e como sempre faço dizendo, agradeço me despedindo e me despeço agradecendo que ele continue a nos abençoar. Amém. E vamos à matéria. 9 cidades do sertão são beneficiados com retroescavadeiras entregues pela presidente Dilma Rousseff ontem em João Pessoa. O destaque da matéria é de Jocerlan Lúcio. A presidente Dilma Rousseff participou ontem em João Pessoa da entrega de quase 600 residências do programa Minha Casa Minha Vida e de máquinas retroescavadeiras a 22 prefeitos de municípios com até 50 mil habitantes. As cidades do sertão da Paraíba contempladas com as máquinas foram Aguiar, Coremas, Ibiara, Joca Claudino, Poço Dantas, Pombal, Santa Cruz, Santana dos Garrotes e São José de Piranhas. Os equipamentos serão usados para abertura e reforma de estradas na área rural, bem como na escavação de barreiras para armazenar até 8 mil litros de água.
amenizando os efeitos da seca. Segundo os prefeitos, a maior modificação será no enfrentamento da estiagem. A construção e recuperação de barreiras será uma constante com a ajuda dessas máquinas. Cerca de 121.500 moradores de áreas rurais serão beneficiados com os novos equipamentos. Esta foi a primeira entrega de um conjunto de 170 retroescavadeiras que serão disponibilizadas ao Estado em 2013. Foi a primeira vez, desde que foi eleita presidente, que Dilma visitou o Estado. Para que esses prefeitos possam... Ok, obrigado aí nosso amigo Jocerlan Luz pela matéria, e amanhã tem mais assuntos e mais novidades abordados, temas polêmicos aqui no programa Interview da sua TV Diário do Sertão. Amanhã quem vai estar conversando comigo aqui lado a lado é a nova juíza de Cajazeiras, a doutora Adriana Lins, ela que inclusive já é a diretora do Fórum Ferreira Júnior aqui da cidade de Cajazeiras e está, por enquanto, provisoriamente na segunda vara que pertencia à doutora Silvana, que infelizmente partiu para outra cidade. Então amanhã, mais alguém da área jurídica aqui, né? Hoje foi o doutor Márcio Gondim, amanhã a diretora do Fórum, a doutora Adriana Lins, aqui ao vivo, batendo papo comigo, Caliel Conrado, no programa Interview. Você é o nosso convidado. A todos vocês, nosso muito obrigado, boa noite, e você me encontra amanhã também na 94 FM, às 6 da manhã, com o programa Linha de Frente. Sou eu, Caliel Conrado, Alexandre Marques e Kleber Lima, amanhã, 6 horas, compromisso marcado e agendado na 94 FM. Fique com Deus, boa sorte e até amanhã.